Você já se perguntou por que explode de raiva mesmo sabendo que não deveria? Por que cai nos mesmos pecados, mesmo depois de jurar que nunca mais? Por que suas emoções te controlam ao invés de você controlar suas emoções? O problema não é falta de vontade, é falta de autocontrole bíblico. E hoje você vai descobrir 7 hábitos que a Bíblia ensina e que vão revolucionar sua capacidade de dominar a si mesmo. Porque aqui está a verdade brutal. Você nunca vai vencer o inimigo se não consegue nem vencer a si mesmo. Você nunca vai ter autoridade espiritual se não tem domínio próprio. Você nunca vai cumprir o propósito de Deus se vive escravo dos seus impulsos. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz: Como cidade derribada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade sem muros está vulnerável. Qualquer inimigo entra. Qualquer ataque tem sucesso. E é assim que você vive quando não tem autocontrole. Vulnerável, exposto, derrotado. Mas não precisa ser assim, porque Deus não te chamou para viver como escravo dos seus desejos. Ele te chamou para reinar, para ter domínio, para ser senhor de si mesmo. E a boa notícia é que autocontrole não é um dom que alguns têm e outros não. É um fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 dizem: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole. Está na lista. E se está na lista, Deus quer desenvolver isso em você. Então vamos aos 7 hábitos bíblicos que vão transformar seu autocontrole e sua vida. O primeiro hábito bíblico que transforma autocontrole é vigiar sua boca antes de falar. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, tardio para falar, não rápido, tardio, devagar, pensado. Quantas vezes você disse algo que não deveria ter dito? Quantas vezes suas palavras destruíram relacionamentos, criaram problemas, causaram dor e depois você se arrependeu, mas já era tarde demais? Porque palavra dita não volta. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem poder. Poder para construir ou destruir. Poder para curar ou ferir. Poder para abençoar ou amaldiçoar. E a pessoa que não controla sua língua não controla nada. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 37: Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Suas palavras revelam quem você realmente é, não o que você finge ser. Não o que você quer que as pessoas acreditem, mas quem você é de verdade. Então o hábito é este: antes de falar, faça 3 perguntas. É verdade? É necessário? É edificante? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, cale-se, porque silêncio nunca destruiu ninguém, mas palavras precipitadas já destruíram milhares. O segundo hábito bíblico que transforma autocontrole é domar seus pensamentos através da meditação na palavra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz: Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo, prender, dominar. Seus pensamentos não são neutros. Eles te levam para algum lugar, para Deus ou para longe dele, para a santidade ou para pecado, para a paz ou para a ansiedade. E se você não controla seus pensamentos, eles vão te controlar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação começa na mente. Antes de mudar seu comportamento, você precisa mudar seus pensamentos. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita dia e noite. Não apenas leia, medite, mastigue, rumina. Deixe a palavra entrar tão fundo que transforme sua forma de pensar. O hábito é este: todo dia, escolha um versículo e medite nele. Repita ele durante o dia. Deixe ele confrontar seus pensamentos errados. Porque quando a palavra de Deus enche sua mente, não sobra espaço para pensamentos destrutivos. O terceiro hábito bíblico que transforma autocontrole é jejuar regularmente para subjugar a carne. Jesus não disse se jejuardes. Ele disse quando jejuardes. Mateus capítulo 6, versículo 16. Ele assumiu que você jejuaria, porque ele sabia que jejum é essencial para autocontrole. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo diz: Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esmurro o corpo, subjugo, domino. Paulo não era escravo do corpo.
O corpo era escravo de Paulo, e o jejum é a ferramenta que Deus te deu para fazer isso. Porque quando você nega ao corpo o que ele quer, quando você diz não à comida, você está treinando sua carne para obedecer seu espírito. Você está dizendo, eu comando, não você. E essa disciplina transborda para todas as áreas. Se você aprende a controlar sua fome, você aprende a controlar sua raiva. Se você aprende a dizer não ao seu estômago, você aprende a dizer não aos seus olhos, à sua boca, aos seus impulsos. O hábito é este. Comece com jejuns pequenos, um dia por semana, depois aumente. E quando você jejuar, não jejue só de comida, jejue de telas, de redes sociais, de tudo que sua carne deseja, e veja como seu autocontrole cresce. O quarto hábito bíblico que transforma autocontrole é acordar cedo para buscar a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus acordava cedo para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava disso, quanto mais você. Salmo 63, versículo 1 diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. De madrugada, não quando sobra tempo, não quando é conveniente. De madrugada. Primeiro, antes de tudo, porque aqui está a verdade. Se você não controla sua manhã, você não controla seu dia. Se você acorda apressado, já atrasado, já ansioso, você vai viver o dia inteiro fora de controle. Mas quando você acorda cedo, quando você começa o dia com Deus, quando você entrega seu dia a Ele antes que o caos comece, você ganha domínio sobre o dia. O hábito é este: acorde 30 minutos mais cedo. Use esse tempo para orar, ler a Bíblia, entregar o dia a Deus. E veja como seu autocontrole durante o dia aumenta drasticamente. O quinto hábito bíblico que transforma autocontrole é fugir da tentação ao invés de testá-la. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz: Foge dos desejos da mocidade. Foge. Não resista de perto. Não teste sua força. Foge. José fez isso quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. Gênesis capítulo 39, versículo 12 diz: Ela o agarrou pela capa, dizendo: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. José não ficou para argumentar, não ficou para provar que era forte. Ele fugiu. E essa é sabedoria, porque você não é tão forte quanto acha. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Você acha que consegue ficar perto da tentação e não cair. Você acha que consegue brincar com fogo e não se queimar, mas está errado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você acha que está em pé, cuidado, porque você está mais perto de cair do que imagina. O hábito é este: identifique suas tentações e fuja delas, literalmente. Se seu problema é pornografia, coloque filtros. Não tenha seu celular no quarto à noite. Se seu problema é comida, não tenha porcarias em casa. Se seu problema é raiva com certas pessoas, evite-as até você estar mais forte. Não teste sua força. Fuja da fraqueza. O sexto hábito bíblico que transforma autocontrole é ter prestação de contas com alguém. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 dizem: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Você não foi feito para caminhar sozinho. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Você precisa de alguém que te desafie, que te confronte, que pergunte as perguntas difíceis, que não aceite suas desculpas. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Confesse seus pecados. Não esconda, não finja que está tudo bem. Confesse, porque pecado escondido cresce, pecado confessado morre. O hábito é este: encontre um irmão ou irmã de confiança, alguém maduro na fé, e dê a essa pessoa permissão para te questionar, para perguntar sobre suas lutas, para te cobrar. E seja honesto, completamente honesto, porque só a verdade liberta. O sétimo hábito bíblico que transforma autocontrole é lembrar-se das consequências do pecado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 dizem: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito do espírito, colherá vida eterna. Você colhe o que planta, sempre. Não às vezes.
sempre. E muitas vezes você peca porque esquece disso. Você foca no prazer momentâneo e ignora a dor futura. Você foca na satisfação imediata e esquece a destruição que vem depois. Mas Deus te avisa. Provérbios capítulo 5, versículos 22 e 23 dizem: O ímpio será apanhado pelas suas próprias iniquidades e preso com as cordas do seu pecado. Morrerá por falta de disciplina, por causa da sua muita loucura andará perdido, preso com as cordas do seu pecado. Cada pecado é uma corda. No início parece fraca, parece que você pode quebrar quando quiser, mas você continua pecando, e mais cordas se enrolam, até que um dia você está preso, amarrado, escravo, e não consegue mais se libertar sozinho. O hábito é este: antes de pecar, pare e pense nas consequências. Não só no prazer, mas na dor. Não só no que você ganha, mas no que você perde. Porque todo pecado tem preço, e o preço é sempre maior do que você imagina. Agora, esses 7 hábitos não são fórmulas mágicas, são disciplinas espirituais. E disciplina dói. Hebreus, capítulo 12, versículo 11 diz: Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No momento, disciplina dói. Dói acordar cedo, dói jejuar, dói fugir da tentação, dói confessar pecado, dói vigiar a língua, dói controlar pensamentos, dói lembrar das consequências. Mas ao depois que a disciplina fez sua obra, você colhe fruto, fruto pacífico, fruto de justiça, fruto de autocontrole. E quando você tem autocontrole, tudo muda. Seus relacionamentos melhoram porque você não explode mais. Seu ministério cresce porque você tem autoridade. Sua vida espiritual se aprofunda porque você não vive mais escravo da carne. Suas decisões são sábias porque você pensa antes de agir. Você se torna como Daniel. Daniel capítulo 1. Versículo 8 diz: Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel resolveu firmemente. Ele tomou uma decisão e manteve, mesmo sob pressão, mesmo quando era difícil, porque ele tinha autocontrole. E Deus honrou Daniel, não só o livrou, não só o exaltou, mas o usou poderosamente, porque Deus usa quem ele pode confiar, e ele confia em quem tem domínio próprio. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é dominar o próprio espírito do que conquistar uma cidade, porque a batalha mais difícil não é contra o inimigo externo, é contra o inimigo interno, contra si mesmo. E quando você vence essa batalha, quando você tem domínio próprio, você se torna imparável, porque você não é mais escravo, você é senhor. Não mais controlado, mas controlador. Não mais reativo, mas proativo. Não mais vítima, mas vitorioso. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz cada dia e siga-me. A si mesmo se negue. Autocontrole, domínio próprio. Essa é a marca do verdadeiro discípulo. Então a pergunta é: você está pronto para pagar o preço? Você está disposto a desenvolver esses 7 hábitos? Porque não vai ser fácil, não vai ser rápido, não vai ser sem dor, mas vai valer a pena. Porque no fim, você não será mais escravo dos seus impulsos. Você será livre, verdadeiramente livre. E Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Livre não para fazer o que quiser, mas livre para fazer o que deve. Livre não para ser escravo dos desejos, mas livre para obedecer a Deus. Livre não para se autodestruir, mas livre para cumprir seu propósito. Agora vamos orar juntos. Se você quer desenvolver autocontrole verdadeiro, se você está cansado de ser escravo dos seus impulsos, ore comigo. Repita essas palavras no seu coração. Senhor, eu reconheço que não tenho autocontrole. Reconheço que sou escravo dos meus impulsos, que explodo de raiva, que não controlo minha língua, que não domino meus pensamentos, que cedo à tentação, que vivo sem disciplina. Perdoa-me, Senhor. Hoje eu escolho mudar. Escolho desenvolver os 7 hábitos bíblicos que tu me mostraste. Escolho vigiar minha boca antes de falar. Escolho domar meus pensamentos através da meditação na palavra. Escolho jejuar regularmente para subjugar minha carne. Escolho acordar cedo para buscar tua face. Escolho fugir da tentação ao invés de testá-la. Escolho ter
prestação de contas com alguém. Escolho lembrar das consequências do pecado. Ajuda-me, Senhor, porque sozinho eu não consigo, mas com Teu Espírito Santo eu posso. Desenvolve em mim o fruto do autocontrole. Faz de mim alguém que domina o próprio espírito. Alguém que não é mais escravo, mas senhor de si mesmo. Alguém que Tu possas confiar e usar poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.